Salmo 131, irmãos, virtudes indispensáveis que nós precisamos ter diante do Senhor. Um salmo de 3 versículos, e nós não vamos terminar hoje, claro, de propósito, porque se você quiser saber tudo que o Salmo 131 fala nesse sentido, você vai precisar vir na terça-feira para a reunião de oração aqui, ok? Amém. Então eu começo hoje e termino terça. Quem curtiu, diga amém. Amém. Aí você vem na terça e aí você termina de aprender o Salmo 131. Virtudes indispensáveis diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor pela nossa escola dominical. Te louvamos, ó Deus, pelo café que foi feito aqui, pelos irmãos que prepararam, pelos irmãos que participaram, por aqueles que chegaram para estarem aqui aprendendo a palavra do Senhor na escola dominical, por aqueles que estarão no culto, ó Deus, prestando culto ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo isso. E pedimos, ó Deus, que no nosso coração, mais uma vez, seja o Espírito Santo o professor, ó Pai, o professor por excelência, a falar conosco, a nos ensinar, para que não sejam as nossas capacidades, o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, aquilo que nos faz entender o texto, mas sim, ó Deus, a visão do Senhor. O Espírito Santo iluminando o nosso coração, a fim de nos moldar e transformar, para que possamos ser como o Senhor quer que nós sejamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Existe um comentarista bíblico? Talvez, da atualidade, esse comentarista seja aquilo que mais se aproxima de uma leitura simples para a igreja em geral. O nome dele é Warren Wiersbe. Ele tem uma série de comentários no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e ele é um cara assim, muito prático quando ele vai tratar com as Escrituras. Eu estava lendo o livro dele, eu achei interessante, porque ele foi falar do rei Davi, e ele disse que se tivesse alguém no Antigo Testamento que poderia ter virtudes que o colocariam de uma certa maneira assim, proeminente diante das pessoas, ou até mesmo diante de Deus, essa pessoa seria ele, o rei Davi. Isso me fez pensar em algumas coisas, irmãos. Ali você está vendo aquela imagem ali, né? Ali é uma pintura do rei Davi, feita por esse holandês, Peter de Grabber. Esse holandês fez essa pintura do rei Davi, se humilhando na presença do Senhor. São virtudes que apresentam uma certa humilhação. Por quê? Porque Davi é aquele que começa a sua história basicamente assim. Ele sai de Belém e vai para onde? Jerusalém. De uma cidade menos afortunada para a cidade principal. Ok? Então é como se você saísse lá de Mutum e fosse para Brasília, né? Seria mais ou menos isso, a capital do país. Então você vem da pequena Belém para a grandiosa Jerusalém. E, naturalmente, ele também parece que muda o status em termos de serviço, de trabalho, né? Porque ele era pastor, e ainda que pastor, o trabalho do pastor, seja um trabalho valorizado naquele contexto, não é nada comparado ao trabalho seguinte. Qual é o trabalho seguinte? Rei. Poderíamos dizer que como pastor, ele é pastor de ovelhas, de animais, mas como rei, ele é pastor de gente, de uma multidão, de um povo grande, e um povo fácil de mexer. Não. Isso é um detalhe. Então você vê que ele sai de Jerusalém, de Belém para Jerusalém, de pastor a rei, e ele sai justamente daquela simplicidade
dos pastos, porque o que os pastos podem trazer para nós, a não ser a simplicidade da criação, a água, a grama, a pedra, o penhasco, né? Isso aí é uma coisa muito simples, mas ele vai para onde? Para o prestígio dos palácios. E no palácio, ele encontra o quê? Ouro, prata, mármore, marfim, coisas preciosas. Ele sai da simplicidade para o prestígio dos palácios. E ele, claro, ele começa a sua jornada como um jovem corajoso. Qual é a coragem dele? Quem lembra? Ele enfrentou quem? Golias. Bom, Golias era da altura desse telhado aqui, né? Ou seja, mais ou menos isso aqui. Eu tenho 1,80. Aí você compara. Golias bateria a cabeça aí nesse teto. Então, eu não sei quanto que Davi tinha. Provavelmente ele não era um mirradinho como a maioria de nós pensa, né? Também. A gente acha que Davi é do tamanho do Rafael, meu filho, né? Ele falou assim, eu vou te encarar, vem contra mim, contra a espada, eu venho. Não. O que o texto bíblico diz, irmão, é que Davi não era tão alto como Saul, ok? Porque Saul, do ombro para cima, ele era o quê? Tipo assim, se você olhasse para uma multidão, quem que você via? Saul. Saul havia. Aí o pessoal pensa que Davi é aquele que está lá debaixo da perna do Saul, lá pequenininho, mirradinho. Não. Ele era um homem jovem, normal, né? Tinha sua força, não era mirradinho. Eu não espiritualizo isso, ok? Mas ele matou animais de grande porte para proteger o seu rebanho. Não é um mirradinho. Um mirradinho não faz isso. A não ser que você espiritualize, diz que ele fez isso em nome do Senhor dos Exércitos. Mas se você acha que acreditar que ele está fazendo o seu trabalho normal de pastor, ele precisa de uma certa força para fazer isso. Então era um jovem corajoso que saiu desse status para um general talentoso nas batalhas, porque inúmeras guerras vieram depois, e ele se desenvolveu a tal ponto que ele ficou conhecido por isso. E finalmente, então, meu querido, você percebe que é uma mudança abrupta, porque de rei do povo, ele se torna o quê? O servo do Altíssimo. Por que eu termino caindo aqui nesse sentido? Porque, meu irmão, quando nós pensamos em virtudes, o que são virtudes de uma perspectiva humana? Virtudes são qualificações que nos diferenciam, geralmente, dos aspectos negativos de outrem. Geralmente é isso. Então, se nós fôssemos pensar humanamente, diríamos que essas são virtudes do rei Davi. Agora, eu não quero falar de virtudes de um prisma humano. Eu quero falar de virtudes indispensáveis. Por que são indispensáveis? Porque são características sine qua non. São características que você precisa ter. Você não tem opção. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Ou você é de Deus ou não é de Deus. É simples assim, você não tem escolha. Por isso que elas são indispensáveis. Porque elas fazem parte do caráter de um homem de Deus diante de Deus. Por isso que são virtudes indispensáveis diante de Deus. Não estou falando dos seus aspectos relacionais com outras pessoas, mas do seu relacionamento pessoal com Deus. Então, a partir de Warren Wiersbe, eu imaginei esse cenário aqui, e isso me fez lembrar de uma outra pessoa. Por quê? Porque aqui você tem a figura do Antigo Testamento de um homem que, segundo aquele comentarista, ele diz, não, é uma pessoa que teria virtudes que poderiam ser recomendadas. Agora, se nós pensássemos no Novo Testamento, talvez uma lista como essa nos faz lembrar uma pessoa. Ou não? Não. Pensa numa pessoa que começou a fazer uma lista das suas virtudes segundo a carne. Quem? O apóstolo Paulo, lembra? Filipenses, capítulo 3. E é interessante porque ele começa Filipenses capítulo 3 dizendo justamente isso. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, confiar nas virtudes que ele tem de uma perspectiva humana romana. E quais são essas perspectivas? Ele diz,
Eu sou circuncidado 8º dia, da linhagem da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, Esse aí é o currículo do apóstolo Paulo. Isso seria confiar na carne. Isso aqui também, segundo a vida de Davi, seria confiar na carne. Seria confiar nas suas próprias virtudes. Talvez você, meu querido, possa pensar nesse momento que você tem alguma virtude, né? Pense aí comigo, pensando nas suas virtudes. As 2 que talvez você tenha. Melhorou. Talvez alguém tenha 100, não sei. 100 com S. Mas eu quero que você pense o seguinte: isso não é nada segundo a carne. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Então o apóstolo Paulo, como Davi, homens de Deus, eles vão estabelecer nas suas vidas, mesmo pecadores, que todas essas coisas e muitas outras não são nada se não houver um relacionamento vivo com Deus. E virtudes, portanto, que derivam dela e que são para a glória dele. Então o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 3, o que ele fala? Um texto que você conhece bastante. Ele pega esse currículo e agora eu parafraseio o Paulo julgando sobre Davi, dizendo: tudo isso eu considerei o quê? Refúgio. Nada. Por causa de quem? Por causa de quem? Cristo. Cristo é maior. Ele diz: eu considerei como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. É esse o objetivo de qualquer homem de Deus, mulher de Deus. Precisa ter virtudes indispensáveis, mas não virtudes meramente humanas, mas virtudes que estão de conformidade com o caráter de Deus, que vem do próprio Deus, porque você sabe, as virtudes que nós expressamos na nossa vida enquanto crentes, elas não vêm de nós mesmos, ainda que nós a pratiquemos, né? Elas vêm de alguém que nos capacita a realizá-las. E quem que é esse alguém que nos capacita a realizar? É Deus, verdade. Mas vamos ser mais específicos. O Espírito Santo. Quem habita em você? O Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que possibilita essa realidade. Quando você diz assim: eu amo meu irmão, por mais falsa que seja essa declaração, ela é possível por causa do Espírito Santo. Você está entendendo? Você pode amar mesmo por causa do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não agir em você, meu irmão, você poderá dizer que ama sem amar. E é verdade. Muitos verdadeiramente amam, não a Deus, mas amam seus familiares, amam as coisas, amam a sua própria vida, mas são virtudes apenas no plano humano. E isso não tem nenhum valor para Deus, meu irmão. Então eu quero que você pense em virtudes indispensáveis que você precisa ter diante de Deus. E é claro que antes que alguém fale alguma coisa, né? É importante que a gente saiba que, biblicamente, o homem natural não possui qualquer virtude que mova o coração de Deus. E agora eu lembrei de uma canção, né? Quebrantado coração. Deus não despreza, não é verdade? Então, é o quebrantado, é aquele que se quebrantou, é aquele que se arrependeu, é aquele que mudou sua vida, é aquele que é nova criatura, é aquele que não tem prazer no pecado. Esse vai manifestar, e já está manifestando, virtudes que agradam a Deus. Mas se isso não acontecer, meu irmão, é tudo refúgio. Então, para você e para mim, não há nada melhor do que pensarmos nesse status, né? O status de sermos servos de Deus. Eis uma virtude que precisa ser conhecida por nós, meu querido, porque, como disse o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, se nós tivermos que nos gloriar de alguma coisa, devemos nos gloriar em quê? De que eu sou presbítero. Não é isso? Não é o cargo maior da igreja? Fábio, não é? O cargo maior da igreja não é o presbiterato? Fala alto, rapaz.
Isso, eu senti, gostei, entendeu? Ou é o diaconato? Acho que sim. Piadista. Não há cargo, meu irmão, maior ou menor, apenas funções diferentes, com seus privilégios, com seus deveres. Mas a verdade é que o que Paulo está dizendo para nós em 2 Coríntios é justamente isso. Aquele, porém, que quer se gloriar, se glorie aonde? No Senhor. Se você não se gloria no Senhor e naquilo que Deus pode produzir na sua vida, meu irmão, isso não é glória, isso é glória. Essa é a diferença. Ok? Então, toda vez que você tira os seus olhos de Deus e coloca em você, você está vivendo aquilo que nós chamamos de glória. Se você coloca os seus olhos em Deus, você está vivendo o quê? A glória. Glória ou vanglória? Eis a questão. Se você é um homem nascido de novo, o que você vai querer? Gloriar-se aonde? No Senhor ou em si mesmo? No Senhor. Então, se você gloria-se no Senhor, comece por aqui. Eu sou servo. Eu sou servo. Se você quiser gloriar-se em você mesmo, a primeira coisa que você vai dizer é: eu sou alguém. Eu sou especial, eu sou demais, eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou o cara. Né? Tem aquela música daquele cantor cristão, Roberto Carlos. Né? Este cara sou eu. Rapaz, meu Deus do céu. Irmão, isso pode parecer uma coisa muito... Mas, vou falar, esse cara sou eu. Mas tem crente que trata essa música na prática, na vida cristã. Cara. Porque assim, quando você é um servo, você chega como publicano. Como é que o publicano chega? Na oração. Senhor, sempre propício a mim pecador, não consegue nem olhar para Deus. Quando você vai orar de manhã, eu pelo menos quando vou orar de manhã, a primeira coisa que eu já penso é: meu Deus, eu sou terrível. Não estou falando isso para glória não, porque eu estou me humilhando, né? Eu já começo dizendo: eu sou terrível, porque eu começo a pensar nas coisas terríveis que eu tenho a capacidade de fazer e que eu fiz. Então eu já começo sim, reconhecendo esse estado e já humilhando, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Mas tem gente que não, tem gente que já começa: oh Deus, aqui quem está falando é fulano. E aí, o senhor está me ouvindo aí? O senhor está me ouvindo? Hã? Igual Benjamin, ele ora, agora começou a orar. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe. Eu quero que o Senhor... Você vê, né, que desde os pequenos passos, o determinismo está... Então, assim, irmãos, posição de servo é a posição do publicano. Mas tem muito crente que está agindo como fariseu. E a gente está fazendo o quê? Ó, aplaudindo esse povo, aplaudindo esses discursos, repetindo esses discursos. Então, meu irmão, nós precisamos aprender a pensar, ver, entender, não dizer amém para tudo, né? Sermos críticos, biblicamente falando, porque senão nós vamos ter um problema sério em um tema tão simples como virtudes indispensáveis diante de Deus. E aí, meu querido, o que nós temos no Salmo 131? Justamente isso. O Salmo 31 é uma poesia de um homem de Deus que não se louva, ele não se exalta, ele não tem vanglória sobre si, mas ele reconhece o mover de Deus na sua vida. E aí eu queria que você observasse aqui, ó, uma lição rápida sobre paralelismo antitético. Paralelismo. Tá vendo ali, né? Vamos começar pela palavra. A sua Bíblia está aberta? Olha a sua Bíblia aí. Vamos começar a interpretar o Salmo por essa expressão. Pelo contrário. Pelo contrário. Por que eu começo pelo contrário? Você não precisa saber nada de paralelismo antitético. Porque se você vê que ele começa dizendo assim, pelo contrário, significa que aquilo que ele disse antes é diferente do que ele vai dizer depois. Ou aquilo que ele disse antes está em oposição ao que ele vai dizer depois. É simples assim. Por isso que ele é antitético. Porque são duas ideias que se contrapõem.
são antagônicas, são diferentes. E elas são paralelas porque elas são, é como se fossem refrões de uma poesia, de uma música. Então, quem está aí com o Salmo, lê para mim, por favor, vai lendo aí, fazendo a favor. Senhor, não é soberbo o meu coração. Vamos começar assim, ó. Não é, calma, vai devagar, quem começou a ler? Nilma? Não é soberbo, ok? Não é soberbo o meu coração. O que mais? Nem altivo meu. Nem altivo. O que não é altivo? Olhar. Os olhos. Olhar. O que mais? Não anda à procura de grandes coisas. Aí. Não ando. Não ando. Coisas. Essas coisas são o quê? São grandes e são o quê? Mará. É isso mesmo? Maravilhoso demais. Ok, o que mais? Pelo contrário. Fiz calar. Fiz calar, peraí. Fiz calar. Pode continuar. E sossegar. Sossegar. O que mais? A minha alma. A minha alma. O que mais? Como a criança desmamada se aquieta. Se aquieta. Nos braços de sua mãe. Se aquieta o que mais? Nos braços de sua mãe. Nos braços. Como essa criança é a minha alma para comigo. Sim. O que mais? Espero, ó Israel, no Senhor. Espera. Desde agora e para sempre. Espera. Faltou só um aqui. É demais pra mim. É demais pra mim. Demais pra mim. Então, excetuando na letra, que é quase um hebraico, né? O que nós temos aqui, irmão? Temos aqui a estrutura de um salmo feito em paralelismo antitético. Quando você lê o salmo, você é abençoado com o salmo fala ao seu coração, mas perceba que há uma profundidade, porque Deus, quando revela a palavra dele, ele escolhe uma língua para revelar, e nessa língua hebraica existe esse recurso. E nesse recurso, meu querido, o que ele tem? Ele tem o paralelismo, pelo contrário, não funciona. Pelo contrário, onde ele coloca o quê? Duas ideias. Que são o quê? Paralelas entre si. Então, essas ideias, antes do pelo contrário, se referem-se a um fator, que vai ser o meu primeiro ponto aqui nessa manhã. E na terça-feira, nós vamos ver o quê? O segundo? O segundo ponto. Então, o salmo tem 2 pontos, não é 3, é porque não é um salmo presbiteriano. Entendeu? Se ele fosse um salmo presbiteriano, ele teria 3 pontos, mas ele só tem 2. Mas dentro desses 2, a gente pode achar mais, né? Então, perceba aqui comigo. Por que existe um paralelismo? Existe um paralelismo por causa disso aqui, um com 2 paralelos e antitéticos, contrários. E por que isso? Vou colocar o número aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Já conseguiu ver? Tá vendo? Você pode trabalhar esse com esse, com esse, com esse. Assim como você pode trabalhar esse com esse, com esse, com esse. Como você pode trabalhar um com um, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. E depois de você trabalhar isso, você pode trabalhar ainda as ideias que vêm complementares. Coração, olhar, coisas grandes. Você vê que tem aqui uma parte física, aparentemente, né? E você tem aqui uma parte física.
Aqui você tem uma parte o quê? Imaterial e braços, parte física. Mas eu posso trabalhar de outras maneiras. Só estou fazendo aqui uma análise para os irmãos perceberem. Então veja que coisa interessante, irmão. Isso é um paralelismo antitético no seu Salmo 181. Então, para eu chegar ao que eu vou falar, eu tive que entender isso aqui. Deu para entender? Então, por que eu estou falando do paralelismo antitético nessa EBD? Porque às vezes se fala disso aqui na igreja, paralelismo, você nunca sabe o que é, né? Então tá aqui, ó, desenhado para os irmãos verem. Veja que Deus, ao expressar a Bíblia, a palavra, numa língua, essa língua vem repleta de significado. Uma ideia em oposição à outra. Ideias que apresentam um ponto de vista. Então é como se eu dissesse: soberbo, altivo e ando, eu poderia dizer, não é soberbo, eu fiz calar. Não é altivo, eu fiz sossegar. Eu não ando, eu me aquieto. É demais para mim, então eu... É isso. Interessante? Interessante, irmão? É a estrutura de um salmo, paralelismo antitético. Então, depois que você faz isso aqui, entende isso, aí você vai para a primeira virtude indispensável diante de Deus. Qual é? Diante do Senhor, seja humilde. Vamos repetir? Diante do Senhor, seja humilde. Essas expressões, meu querido irmão, só de separá-las aqui, ó. Não é soberbo, não é altivo, não ando, não é demais para mim. Todas essas expressões representam um aspecto negativo colocado no alto. Mas ele diz, várias vezes, ele usa a expressão não é e nem. Não é e nem. Se eu não me engano, 4 vezes, né? Essas duas expressões. Por quê, meu querido irmão? Porque ele enfatizar que ele não é assim. Ok? Ele não é assim. Ele não é daquele jeito. Ele é diferente. Por que que ele é diferente? Por que que ele não é daquele jeito? Porque ele é bom? Porque ele é demais? Porque ele é da visão da galera? Não. Porque Deus move na sua vida. Porque o Espírito de Deus está sobre ele. E quando Deus está sobre alguém agindo, a virtude indispensável que se espera é essa: ser humilde diante do Senhor. E aí, só concluir, meu querido, você talvez vai pensar assim, né? Como diz a bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, né? Por quê? Aí o pessoal fala, eu não vou vestir igual o pastor Ângelo, não vou botar um blazer, não, eu vou de calça e moletom para a igreja, eu vou de chinelo, eu vou de regata, eu vou simples, humilde, porque essa é a virtude, né? Não, meu irmão, isso não é ser humilde, na verdade isso pode até ser colocado e visto de maneira arrogante. A bem-aventurança é clara, humildes de... Não. Espírito. Está se falando de uma humildade em termos espirituais. Você tem que ser humilde espiritualmente falando. E o que é essa humildade espiritual? Vou falar a seguir, depois da pergunta do Atos. Qual é o número 4 ali de cima? Demais para mim. Demais para mim. Chegou? Muito bem. Então, o que quer dizer essa humildade no Salmo? Primeiro, tenha uma vontade humilde. Uma vontade humilde. E aí, de onde vem a vontade? Porque humilde você já sabe de onde vem, né? Porque eu já falei da humildade aqui. Mas de onde vem a vontade? Vem da poesia hebraica. Se eu dissesse para você, você declara o seu amor, Kisney. Você que está aí acordadão, você que declara o seu amor para Julimar ontem,
Você disse assim, Julimari, meu amor, você mora no meu coração. Você falou pra ela, não falou? É, devia ter falado. Aprenda. Assim, você mora no meu coração. Por quê? Porque para nós, o coração é a sede de quê? É a sede de quê, gente? Onde está o seu amor? Onde está? É coração, né? É por isso que vai fazer encontro de casais, né? Tem coração por tudo quanto é lado, espalhado, coração, é uma bênção. Então, assim, coração representa isso na nossa cultura ocidental, né? Mas não na cultura judaica. O lev, coração, é a sede de quê? Da perspectiva judaica. Da vontade. Da escolha. Da intenção. Então, se você perguntar para um judeu assim, de onde você tirou essa ideia? É do coração. Mas alguém aqui vai dizer, da mente, né? Mente. Por quê? A gente pensa para agir. Para nós, a mente é a decisão. Mas para o judeu é o coração. Então é a sede da vontade, é a sede das decisões. E esse coração, ele, na perspectiva do Salmo, não é soberbo. Ele não se exalta. E claro, meu querido irmão, se o coração refere-se à vontade, significa que a sua vontade, ela não se exalta sobre outrem. Sobre os irmãos, no caso. E é interessante. Deuteronômio 17, que está ali. Você sabe do que trata esse texto bíblico? Agora eu quero ver o seu conhecimento, hein? Olha aqui, hein? Deuteronômio 17, 18 a 20 fala das diretrizes de Deus para os reis de Israel. Qual é o problema nessa afirmação? Quem é que sabe? Tem um problema frontal. Qual é o problema? Não é possível. Vamos começar a raciocinar. Quem escreveu o Deuteronômio? Moisés. E aí, qual que é o problema? Rodrigo, qual que é o problema? Me fala aí, Rodrigão. Não sabe? Não pegou? Moisés, Deuteronômio, Reis. Moisés, Deuteronômio, Reis. Oi? Oi? Ainda não. Não pegaram. Moisés, Deuteronômio, Reis. Não está entendendo? Então deixa eu falar direto. Dessa lei de Deuteronômio 17, para 1 Samuel capítulo 4, nós estamos falando de 300 anos de diferença. Eu estou te dizendo que a lei fala da lei do rei, quando não havia rei. Pegou? Olha só, Deus deu uma lei sobre reis quando não havia rei. Nós estamos falando, e olha como é que começa o Deuteronômio 17. Quem achar aí, abre para mim, por favor. O versículo 14, Dulce, por favor. Como é que começa? Pode ler. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Quando foi que isso aconteceu? Primeiro livro de Samuel. Capítulo 4, se eu não me engano. Ou 5. Eu estou falando de 300 anos de diferença, irmão. Deus já tinha dado a lei. O que aconteceu justamente lá quando o primeiro rei apareceu? Quem lembra? O que o povo quis? Nós queremos um rei como as outras nações. Mas olha como é que Deus já tinha profetizado, né? Na lei, que o povo ia querer um rei. 300 anos. Então a lei já estava lá. Esse é um detalhe. Por que eu estou usando esse detalhe agora? O que a lei de Deuteronômio 17, 18 a 20 diz? Diz que o rei, ele tem autoridade para conduzir o povo como
Me apraz. Afinal de contas, ele é o rei. O que a lei está dizendo é que o rei, ele tem poder. Ele está dizendo, o rei que vocês escolherem lá no futuro, daqui a 300 anos, que vai ser quem? Saul. Esse rei, ele tem autoridade sobre você, de acordo com a lei. Mas esse rei também tem deveres a ser cumpridos. Então, quando Saul se levantou como rei, já havia uma lei para ele mesmo. Seria basicamente isso. Então, se você, por exemplo, Marcelo não está ali, né? Estou vendo Marcelo ali. Marcelo, por exemplo, vai se tornar pastor daqui a uns dias ordenado, né? Porque já passou na prática. Mas lá na lei vai estar dizendo assim, o que se quer de um pastor. A lei já existe antes dele ser investido. É isso que eu quero dizer, né? É isso que está acontecendo na Bíblia. Antes de haver o primeiro rei, já havia a lei. Então essa lei dava a Davi a capacidade de dominar. Mas o que Davi fez? Ele decidiu servir. Então Davi não fez como Roboão. Quem lembra de Roboão? Roboão foi aquele que dominou sobre Israel pior do que o seu pai. Ele não. Apesar dele ter a lei, apesar dele ter a fama, apesar dele ter as conquistas, apesar dele ter a unção, você pode colocar tantos apesares que você quiser, ele decidiu agir como servo de Deus. O rei se humilhou. Então é por isso que eu coloquei lá no início, de rei a servo. Apesar de ele ter a vida de Saul na mão dele, né? Justamente. É isso. Ele tinha autoridade, ele tinha o poder, ele tinha a lei. Mas o que ele fez? Não vou tocar no... Ele foi humilde. Ele podia dizer, cara, você não é mais ungido, né? Sou eu. Ele se humilhou, ele foi humilde. Então, essa perspectiva é importante para você compreender a vontade humilde que você precisa ter, que eu preciso ter, que nós precisamos ter, irmãos. Esse é o exemplo de Jesus. O que ele disse em relação à humildade? Quem lembra? O que tem antes do aprender de mim? O que tem antes do aprender de mim? Um pedacinho. É importante, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, primeira coisa, você toma, né? É igual, toma a sua cruz e siga. Então, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou arrogante de coração. Aleluia, amém? Amém, irmão? O povo dormindo aí, que maravilhoso. Você pode falar heresia que for, que o povo está dando glória a Deus, né? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Então veja, irmão, eu sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Então aprendemos nós dele. Ok? Então, o coração, uma perspectiva judaica, tem a ver com a vontade. A nossa vontade precisa ser humilde. A nossa vontade não pode ser arrogante. E graças a Deus, meu querido, que o seu coração não é mais seu coração. Aí o Kisney agora vai olhar para Julimar e vai dizer assim, porque o meu coração é seu, amor. Fala, Kisney. Entendeu? Fala, aproveita. Eu estou te dando todas essas deixas, entendeu? Mas não é isso. É que se o seu coração, veja, querido, se o seu coração fosse o seu coração, você teria uma vontade humilde? Não, porque se fosse o seu coração era duro. O seu coração era pedra. Significa que a sua vontade, meu querido irmão, só tem a ver e é direcionada para o pecado, para esse endurecimento, para essa maldade. Mas graças a Deus que a profecia se cumpriu. E qual foi a profecia que se cumpriu? Dar-vos-ei novo
coração. Olha que maravilha. E como é esse coração? Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar um coração de carne. E é claro, irmão, que carne não é uma referência ao pecado, né? Carne em oposição de ideia, né? Se um é pedra, o outro é carne. Se um é duro, o outro é vivo. Se um está morto, o outro é vivo. Se um, meu querido, não pode responder a Deus, o outro pode responder a Deus. Então, você quer ter uma vontade humilde? A primeira situação necessária é você precisa ter mudado de vida, de verdade. Você precisa ser aquela nova criatura cujas coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo. Porque agora você tem esse novo coração. Você precisa ser salvo em Cristo Jesus. Você precisa ter reconhecido o Cristo como o Senhor Salvador da sua vida. O Espírito Santo precisa habitar em você para que agora você possa ter a capacidade de começar a tentar essa vontade de Deus. Mas se você não tiver isso, o seu coração é como? Como diamante, né? Soberbo. Então você estaria... O seu salmo seria: é soberbo o meu coração, ó Senhor. Você começaria o seu salmo assim. Mas se você é um servo de Deus, como o rei Davi, você começa dizendo: não é soberbo o meu coração. A minha vontade não é soberba. Segundo, uma espiritualidade humilde. E aí, por espiritualidade, meu irmão, quero que você pense na expressão: nem altivo é o meu olhar. Os judeus são cheios de poesia, né? Então, assim como o coração é visto como a sede da vontade, o olhar, ele também é visto como a sede ou uma representação da espiritualidade da pessoa. A gente podia fazer aqui depois buscar, né? Fazer um complemento. Aí eu pego a cabeça, os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos, para você perceber como nessas figuras judaicas, quando você pensa em ideia de cabeça, né? Como Cristo sendo cabeça, por exemplo, você tem toda uma perspectiva geral do ser humano. Então, se nós considerarmos apenas o olhar é visto numa representação poética. E por que eu estou aplicando poeticamente aqui, irmão? Por quê? Porque salmo é o quê? Poesia, né? Se Jesus tivesse assim, por exemplo, Pedro, né? Pedro e João lá diante do... Vamos pegar aqui. O apóstolo Paulo, né? Fitou os olhos sobre ele. Aí quer dizer, a sua parte espiritual olhou para fulano. Isso é possível? Não. Por que não é possível? Porque aquele texto é um texto o quê? Histórico. Narrativo. Não é poesia. Mas o salmo é poesia? É. Então, poesia se interpreta com? Poesia, irmão. Simples. Então, o olhar é visto como essa faculdade espiritual da pessoa. A ideia de altivo é dar pouco valor aos demais. E aqui eu acho interessante porque você lembra daquela palavra de Jesus quando ele diz assim, lâmpada... Não, essa não foi de Jesus, né, irmão? Isso aí foi salmista, né? O que ele disse? Lâmpada para o quê? Para o corpo. Não, para o corpo. Quem lembra? Lâmpada para Mateus 6, sermão do Senhor na montanha. Lâmpada para o meu corpo é o quê? Os meus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será? Se forem maus, o que é isso aqui, gente? Está aí presente em qualquer lugar. Mas se forem bons, se forem maus. Olhos, ok. Aí ele fala lâmpada, né? Alguns consideram que a melhor tradução não seria lâmpada, né? Mas porque a ideia do olhar, nessa perspectiva espiritual, é a ideia mais passiva. Porque o que te faz enxergar? Vou começar pela ciência, né? O que te faz enxergar agora? Por que você está me enxergando agora? Por que você está enxergando essas cadeiras dessa cor?
Por que você está enxergando aquelas flores multicoloridas? Por que você está enxergando a camisa do Rodrigo? Daqui 100 quilômetros você consegue enxergar. Por quê? Luz. É o reflexo da luz que rebate para nós, na interpretação da retina, as cores. Então, enxergar começa por onde? Reflexo de luz. Tudo começa aí. E é interessante porque a figura bíblica é assim, ela é passiva. A ideia da lâmpada pode dar uma ideia ativa, no sentido de que você já é luz e você brilha onde você estiver. Né? Eu sou luz, eu vou brilhando, tal, vai brilhando. Mas a ideia do olhar é mais passivo. É alguém que está recebendo luz e por ele receber essa luz boa, essa luz clara, essa luz maravilhosa, todo o seu corpo vai ser iluminado. Então é uma ideia passiva que está em consonância com a ideia científica geral hoje. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque a parte espiritual, o olhar, a espiritualidade nossa como homens e mulheres de Deus, ela também precisa ser impactada no relacionamento com o Senhor, obviamente. A ideia do olhar, portanto, vai mostrar para nós que nós não podemos nos arrogar espiritualmente falando. Não podemos ser altivos na nosso relacionamento espiritual com Deus. Não podemos dar pouco valor a isso. Precisa ser um impacto natural, onde, à medida que Deus, que é a verdadeira luz, quem é a luz, gente? Que é divina, iluminou todo homem, né? Quem é? É Jesus. A ver, Deus é a luz. Essa luz brilha em mim e eu brilho em reflexo. E aí vem o sermão da montanha, né? Vós sois a... O que vocês são, gente? A luz do mundo. Vão brilhar, né? É isso. Então, meu querido, você tem aqui mais uma vez essa ideia poética para trabalhar agora não apenas o coração e vontade, mas para trabalhar olhar e espiritualidade. E o que eu acho mais interessante nesse sentido, meu querido, é que se você parar um instante e pensar assim, em termos de coração, quando o coração ou a vontade humilde começou a ser um problema, biblicamente falando? Gênesis capítulo 6. É a primeira menção a coração, né? Que você tem na Bíblia. E qual que é a primeira menção de coração que você tem na Bíblia? Viu o Senhor que a maldade do homem era o quê? E tornou-se mal o quê? O desígnio do seu coração. A palavra desígnio, a palavra intento, porque é do coração que procede o intento, a vontade, o desígnio, a ação. Então começou ali. Agora, se você pensar em olhar, onde começa o problema do olhar na Bíblia, né? Onde começa? Gênesis capítulo 3. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3? Em relação ao olhar, que foi um problema. Quem lembra? Olhou e viu que era bom. Antes disso. E viu Deus. Os filhos bonitos, os homens viram que as mulheres eram formosas? Não, isso é Gênesis 6. Estou em Gênesis 3. E viu Deus. Antes da árvore, gente. A árvore só foi uma consequência do anterior. Hã? O que a serpente disse? Hã? Vão ser abertos o quê? Os seus olhos! Olha aí! Até caiu o negócio aqui, ó. Arreda, Satanás. Olha só, irmão. Vão ser abertos seus olhos. Quem diz que seus olhos estão fechados? Vocês estão em relacionamento franco com Deus, aberto com Deus, em plena comunhão com Deus. Mas a mentira satânica é, os seus olhos vão abrir. Não, eles já estão abertos. Mas Eva acreditou. Adão acreditou. E o que aconteceu? Primeiro ela tira os olhos de Deus. E aí ela volta os olhos para onde? Para... Aí, tudo que ela vê é alto, né? É bom, é agradável, é melhor.
Segunda parte da verdade. É verdade? É uma verdade, no contexto. Porque ela recebe, ela diz, é isso que eu quero, é isso. Mentira. Não foi o que ela teve. Ela perdeu. Perdeu uma, né? Então ela tinha um olhar vivo e agora se tornou cega. Aí qual que é a terminologia bíblica? Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Qual é a terminologia bíblica? Pode um cego guiar outro cego? Então veja que interessante, né, irmão? Será que eu consigo ir para o terceiro? Terceiro. Uma vida humilde, para fechar. Uma vida humilde. Não anda à procura de grandes coisas maravilhosas demais. Por que eu falo de vida humilde? Porque a expressão é não ando à procura. A expressão, ela dá a ideia da maneira de se viver. Ou seja, ele escolheu viver não buscando essas coisas maravilhosas demais. Essa expressão não está traduzida de uma maneira que coloque o teor. Eu separei aqui algumas traduções para os irmãos verem. Cadê a tradução, gente? Nota de rodapé. Aqui. Tradução de Calvino seria coisas ocultadas ou que estão acima de mim. Mas a melhor tradução que eu gostei foi essa aqui, que diz: nem procuro me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Entendeu? Não procuro me fazer de entendido. Veja, vamos entender. O que é uma vida humilde? Você não pode tudo, você não é capaz de tudo, você não está em todo lugar. Você tem limite. Então, o que é uma vida humilde? Uma vida humilde é reconhecer os limites. É reconhecer que você é criatura, não criador. O dia para você tem quantas horas? 24. Alguns 25, né? Mas você é limitado, meu querido. Aí você perceba uma coisa. Qual é o conhecimento mais alto que nós podemos querer obter na nossa vida? O conhecimento acerca de quem? De Deus. Aí quando você quer conhecer a Deus, principalmente pela palavra do Senhor, o que acontece? Você bate em muralhas tão altas que você tem duas possibilidades. A primeira, isso só pode ser mentira. Isso é uma aberração, isso é mentira, isso não existe, isso foi criado. E a segunda, eu não posso compreender o autista. Seu similar. Ou seja, uma vida humilde. Você precisa entender, meu querido irmão, que você não é capaz, eu não sou capaz, mesmo com o Espírito Santo habitando em nós, nós não somos capazes de sermos Deus. Não seremos. Então, isso você precisa aplicar em todos os aspectos da sua vida. Quando você estuda a Escritura ou quando você faz faculdade. Eu tinha uma ovelha, por exemplo, que ela sabe estudar. Nossa, eu sempre fui muito estudioso, irmãos, mas eu era aquela pessoa que estudava, mas que relaxava também. Por quê? Porque faz parte, né? Senão você fica doido. E eu vi que ela estava ficando doida. Por quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Meu irmão, não há nada novo debaixo do céu. Geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. E as pessoas vão ficando ansiosas porque elas querem fazer mais e mais e mais. E à medida que elas vão fazendo e não vão alcançando as suas metas, elas vão ficando loucas, desesperadas, a ansiedade toma conta e daqui a pouco aquele está ganhando muito dinheiro porque as pessoas não conseguem lidar com a ansiedade e elas têm que falar, elas têm que conversar, elas têm que expressar. Os médicos e a indústria farmacêutica começam a lucrar, é remédio sobre remédio, porque as pessoas não estão dando conta de entender simplesmente que elas têm que ter uma vida humilde. E uma vida humilde significa
reconhecer os limites. Não significa que você tem que pagar um aluguel de $500. Significa que você tem que reconhecer os seus limites. Se o seu limite é, eu posso pagar 500, não pague 500. Se você pode pagar 5.000, pague 5.000. Ok? Mas viva dentro dos seus limites. E aí o que acontece em termos de escritura? Já aconteceu comigo algumas vezes aqui de alguém fazer uma pergunta para mim e eu responder com aquela intrepidez que só o Espírito Santo pode dar para a gente dizer, não sei. Não é verdade? Qual que é o problema de você não saber, meu querido? Às vezes a resposta é possível, às vezes não. Agora, você vai se confortar com o fato de saber que você, criatura, limitado, derivado de Deus, não pode compreender o Criador, o Altíssimo, o Soberano, o Santo, o Onipotente, Onipresente, Onisciente? Você precisa se adequar. Então, naquilo que o Senhor nos revela na nossa palavra e nós podemos conhecer, recebamos, alimentemos-nos disso, cresçamos. Mas se porventura você bater, meu querido, no muro que você não consegue, fique em paz, meu querido. Tenha uma vida humilde na presença do Senhor. Amém? Então, para terminar, eu já falei isso aqui. Para terminar, meu querido, aplicação final. A primeira virtude indispensável diante do Senhor, portanto, é o quê? Seja humilde. Deus quer uma vontade humilde, Deus quer uma espiritualidade humilde e Deus quer uma vida humilde. Estejamos contentes naquilo que o Senhor nos confiou. Davi foi rei. O que você é? Você é servo de Deus, amém? Amém. Fique contente com isso. Né? Você é pintor? Amém? Fique contente com isso. Se contentar não significa dizer que você vai assumir essa posição toda a sua vida. Significa estar contente com ela. Porque a sua porção é a porção que Deus te deu. Então, seja quem você for, se contente diante do Senhor. Se alegre humildemente na presença do Senhor e o sirva de todo o coração. Acima de tudo, sendo humilde. Amém, queridos? Amém. Perguntas na terça-feira, por favor, ok? Escreva sua pergunta para terça-feira. E se você quiser ver a continuação desse salmo, e portanto, a parte 2 ali do paralelismo antitético, então você vem na terça-feira que você vai aprender. Amém, amados? Então vamos orar.